Queridos amigos, boa noite a todos. Eu cumprimentei e vocês responderam para os desencarnados. Aí eu vou falar de novo para dar a chance a vocês de falarem para os vivos, tá bom assim? Queridos amigos, boa noite a todos. Boa noite. Imaginem que se vocês já começam nesse estado de ânimo, imagina quando for lá às 10h30 da noite, quando estiver na metade da palestra. Não entendi o riso, não dei conta. Eu quero aqui, inicialmente, manifestar a minha satisfação de estar vindo ao Centro Espírita Caminho da Luz, e não a Caminho da Luz. Venho, queridos, mais na condição de irmão. É como se fosse aquele companheiro que frequenta uma casa espírita em Niterói e se dispôs a vir aqui trocar com vocês, intercambiarmos, além de conteúdos, vibrações, energias. Então o que eu trago é da cidade Sorriso. Niterói é cognominada Cidade Sorriso. Não sei se é porque as pessoas lá são muito simpáticas. Mas trago o abraço da cidade Sorriso para os meus amigos aqui de Lombranche, pedindo que os bons espíritos nos auxiliem, nos orientem, que possamos ter uma noite de paz, uma noite de crescimento, uma noite de contentamento espiritual. É atribuído a João Evangelista, conhecido também como o discípulo amado do Senhor, o quarto evangelho, tido como o evangelho espiritual, uma epístola e o Apocalipse. A Bíblia, como um todo, para nós espíritas, é um livro complicado de se ler. Entretanto, o Apocalipse, ele consegue ser ainda mais complicado. A linguagem de Apocalipse é uma linguagem metaforizada, é uma linguagem que usa de várias imagens de pensamento, de modo que a interpretação dele ao longo desses 2000 anos vem acontecendo ao sabor das crenças, ao sabor das ideias das pessoas. As imagens, portanto, de Apocalipse são complicadas, difíceis. Mas o capítulo 21 do livro de João, o Apocalipse do Novo Testamento, se refere à vinda de um novo planeta, de um novo mundo, de uma nova Jerusalém. E no verso 16, João diz que essa nova Jerusalém, que esse novo mundo, ele era lindo, ele era perfeito, porque ele possuía as 3 dimensões plenamente desenvolvidas. Nós espíritas talvez não tenhamos dificuldade de entender essa visão de João, considerando que nós entendemos que a Terra, daqui a bastante tempo, vai passar ao chamado mundo de regeneração. De modo que João pode ter percebido antecipadamente a chegada desse novo planeta, dessa nova condição. Mas no versículo 16, João diz que esse mundo era perfeito, porque ele possuía as 3 dimensões plenamente desenvolvidas, plenamente soltas e equânimes, iguais entre si,
porque todas elas eram perfeitas. Achamos interessante a referência a dimensões físicas num livro santo, num livro bíblico, quando João então diz que o comprimento, a largura e a altura desse mundo eram iguais, plenamente desenvolvidas, totalmente perfeitas. Achamos interessante o fato de haver essa referência às três dimensões do espaço: o comprimento, a largura e a altura. E João diz que esse mundo, ele era divino, ele era perfeito, porque ele possuía as três dimensões iguais. E eu então imaginei que João tivesse estado nos sugerindo de que para que nós alcancemos esse mundo com as três dimensões totalmente desenvolvidas, nós também, enquanto seres habitantes desse mundo, teríamos de desenvolver as dimensões da alma na sua plenitude, na sua abrangência, para que possamos requerer, ter condição de habitar esse novo mundo, essa nova Jerusalém. Então sugiro eu, uma equivalência entre o comprimento, a largura e a altura do mundo, no seu máximo, em toda a sua plenitude, e aquele comprimento, a largura e a altura do espírito, da alma, que deve se ampliar ao máximo para se compatibilizar, para estar no nível de um mundo que tem essas características. As almas para lá habitarem, elas também têm de possuir essas características. Nós, companheiros, muitos daqui, que saíram do Brasil e vieram viver na América do Norte, certamente houveram de incorporar o chamado modus vivendi, a maneira americana de viver. Não podíamos trazer as características, a maneira como nós vivemos no Brasil, porque haveria uma incompatibilidade. Se essa exigência de adaptação acontece em termos materiais, em termos de adaptação sociológica, econômica, cultural, do ponto de vista espiritual, nós temos de adquirir a plenitude das dimensões da alma, para que nós alcemos, tenhamos condição de habitar um mundo que tem essas características. Mas, Eduardo, o que seria o comprimento da alma? E eu postulo que o comprimento da alma é a obrigação, a necessidade que todos nós temos de crescer, de desenvolver todas as potencialidades que Deus nos deu. Nós somos filhos de um pai rico. Nós somos criaturas que nascemos com uma destinação espiritual. E o processo evolutivo em nada mais se consiste senão do crescimento, da abrangência, da ampliação, do esgarçamento das minhas possibilidades. De modo que o cumprimento da alma é todo o esforço que nós temos de crescer tanto intelectual quanto emocionalmente. E essa é a destinação de todos nós. Ninguém consegue ficar no mesmo ponto. A evolução se responsabiliza de criar estímulos para que nós desenvolvamos, cresçamos, porque tudo desenvolve, queridos. Tudo cresce, até grama cresce. Então nós temos de crescer também. Há um livro de um rabino
muito interessante, radicado aqui nos Estados Unidos, chamado Joshua Leibman. Ele tem um capítulo do livro chamado Paz Serena. Nesse capítulo, ele diz que para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva, nós precisamos amar a nós mesmos adequadamente. Ame a si próprio adequadamente. Nós não seríamos capazes de procurar o bem, de fazer as coisas boas para nós, se nós não gostássemos, se nós não amássemos nós próprios. E quando eu digo amar nós mesmos, eu estou me referindo ao lado de luz e ao lado de sombra que existe em nós. Amar a nós mesmos é procurarmos vermos como nós somos, criaturas que ainda estão em processo de evolução, que ainda não são as pessoas mais bem resolvidas da vida, não são as pessoas mais virtuosas, porque, meus amigos, não existe coisa pior do que lidar com pessoa muito virtuosa. É exatamente a percepção de que nós estamos num patamar, e entre esse e aquele que vamos chegar, existe um delta, existe uma distância entre que nós somos e para onde vamos, é que cobramos de nós verificar o que nós já temos de bem realizado e as coisas boas e as coisas ruins que não temos bem resolvidas em nós. Amar pressupõe receber a outra na sua totalidade, receber aquilo que ela traz a nós de bom e aquilo que ela não traz tão bom. Para que a gente possa amar a gente mesmo, nós temos de reconhecer que existem fragilidades, porque se nós desconhecermos, ou se nós alegarmos que não as possuímos, elas escorrem, elas se espraiam, elas saem de nós sem que nós percebamos. E nós acharemos que somos as pessoas mais maravilhosas, mais encantadoras, e seremos problemáticas para os outros. A questão, portanto, de número 919 do Livro dos Espíritos, concita-nos a que nós conheçamos a nós próprios. Allan Kardec faz a pergunta, a meu ver, é uma questão pessoal, mas eu acho a pergunta mais importante do Livro dos Espíritos. Qual o meio prático, mais eficaz, que tem o homem se melhorar nesta vida e resistir à tentação do mal? É isso que nós estamos fazendo aqui. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à tentação do mal? A pergunta é tão abrangente, tão profunda. As entidades não se deram ao luxo de inventar uma resposta, copiaram da gente. Os espíritos respondem a Allan Kardec: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Então conhecer a nós é conhecermos aquilo que já conseguimos realizar de bom, as áreas que nós dominamos, as áreas que nós conquistamos, que crescemos, mas as coisas complicadas que ainda temos em nós, e que são essas mesmas que devem ser trabalhadas. Um dia desse, assistindo uma entrevista de uma atriz conhecidíssima, dessas tradicionais, uma atriz extraordinária. Naqueles quadros em que o repórter, o jornalista pergunta, mas então, quem é que você levaria para uma ilha? Quem é que você levaria para uma ilha e deixaria lá para sempre? Aqueles quadros. Em dado momento, a jornalista pergunta à atriz, o que é que você não gosta em você? E ela, com todas as letras, diante das câmeras, disse, o que eu não gosto de mim é a maledicência. Meus queridos, alguém assumir que às vezes consegue reverter, converter, alterar negativamente aquilo que a pessoa disse ou que diz, quer dizer, a pessoa reconhecer que ela tem essa fragilidade. O processo de desenvolvimento começa aí. Começa a gente percebendo que temos ainda muita coisa
para tratar conosco. O exemplo é tosco, mas eu me lembro de estudante de farmácia. Entre as cadeiras da farmácia há uma matéria chamada química inorgânica. E na química inorgânica existe um assunto chamado cálculo estequiométrico. Nem me pergunto o que é isso, porque eu não sei. Mas é uma coisa complicadíssima. A solução envolve regra de 3. É uma questão que envolve a quantidade de moléculas presente numa substância e quantas seriam necessárias para ser convertidas em outras substâncias. É basicamente regra de 3. Mas o problema da regra de 3, queridos, não é a regra de 3 em si. Depois que a pessoa monta, a gente resolve. Aí as alturas vocês devem dizer, olha, ele é burro mesmo, saber fazer regra de 3. Mas o cálculo estequiométrico é um raciocínio complexo. De modo que eu não faltava essa aula de química inorgânica. Cálculo estequiométrico, então eu fiquei a faculdade inteira tentando entender e não consegui. O professor, para facilitar, botava um número que era a resposta, que a gente, através de cálculos e cálculos, deveríamos nós achar aquele número. Eu tentava de todo o meu jeito, toda maneira, ajeitava o cálculo, a regra de 3, de todo jeito, mas o meu número estava sempre diferente do professor. Eu já estava suspeitando que ele estava errado. Aí chegava uma amiga minha chamada Silvana. Geralmente, quando eu conto esses casos, eu troco os nomes, mas a Silvana não, estou deixando o nome dela, porque se algum dia ela vir essa palestra, ela vai saber que eu estou falando dela. A Silvana quase não frequentava a aula de química inorgânica, havia feito química no 2º grau, e aquilo ela sabia quase tudo. Mas ela chegava então atrasada, pegava o meu caderno e olhava, o que ele está dando? Eu disse, é isso, ó. E a Silvana, queridos, pegava aquele problema, em alguns minutos, o número da Silvana estava igual ao do professor. Os dois estão errados. Meus amigos, eu ficava olhando assim para a Silvana. Sabe assim? Já ouviram falar em inveja cristã? Já ouviram falar em despeito evangélico? Mas como é que ela sabe fazer isso? Eu não sei, gente. O que ela tem que eu não tenho? Como é que ela pode? Como é que ela consegue? Eu estou aqui há horas, achando que o professor estava errado. Isso me incomodava. A se sentir limitado é muito desconfortável, queridos. Um dia eu resolvi esse negócio. Está me atrapalhando muito. Seu Eduardo, a Silvana é mais inteligente que você. Pronto, gente. Doeu, mas resolveu logo. E o exemplo é tosco, eu repito. Mas ele quer dizer que nós não somos bons em tudo. Então, amemo-nos adequadamente. Amemos a nós mesmos adequadamente. Então, reconhecer que temos fragilidades. Outra preocupação que nós temos para realmente alavancar, para crescer, é uma pergunta que jovens e mais idosos devem fazer a si mesmos diariamente. Qual é a minha obra? Qual é a tua obra, meu amigo, minha amiga? Qual é a tua mensagem de vida? Como é que você vai querer ser lembrado depois que você for? O que você vai querer ouvir falar de você? Você no plano espiritual, você está presente, sabemos disso, em muitas ocasiões. Quais serão os comentários que nós quereremos ouvir de nós? Qual é a tua mensagem de vida? Qual o perfume que você destilou no mundo? Qual foi a sua presença? Como é que você quer ser lembrado? Como é que você quer ser falado? Qual é a tua obra? E quando a gente fala assim, a gente já pensa numa obra grande, porque a gente é muito modesto. Mas a obra de cada um é individual. É o desenvolvimento de cada pessoa. A minha mãe
biológica desencarnou quando eu tinha 8 anos. E foi a partir de uma vizinha que eu cheguei na casa espírita, bendita vizinha. E então fui criado com a minha tia mãe, que era analfabeta. E por isso ganhou a vida e se aposentou sendo passadeira de roupa. Durante mais de 30 anos, aquela mulher engomou camisas, shorts, roupas. Passadeira. Mas quando ela colocava a peça na tábua de passar, na prancha, ela sabia qual era a posição que deveria colocar para quando tirasse, não amarrotar tudo, o que redundaria em retrabalho. Sabia se o tecido precisava receber vapor ou não. Precisava passar o lado avesso primeiro ou o lado direito. Quando a camisa saía da prancha da minha tia, era a obra dela. Ela havia se empenhado e dado tudo de si. E aquilo estava ali, toda a sua paixão, todo o seu entusiasmo. Isso quer dizer que seja qual seja a nossa atuação, a nossa função, nós podemos varrer uma rua, podemos nós passar uma roupa, como Beethoven compunha, como Shakespeare escrevia, porque estaremos dando o máximo de nós mesmos. Mas quando nós pensamos no desenvolvimento pessoal, é muito comum numa época em que nós vivemos de muito individualismo, de muito consumismo. As pessoas priorizam demasiadamente sucesso pessoal. Todos nós queremos ser vencedores. Todos nós queremos estar na frente. Todos nós queremos ser poderosos. E às vezes isso se insufla, isso se amplia demais na gente. Então, para que a gente não caia nessa armadilha de que o desenvolvimento nosso implica no egoísmo, no embotamento, num fechamento em si, vai aqui alguns cuidados. Vão aqui alguns cuidados. Meus amigos, nós temos de fazer a distinção entre o que é novo do que é novidade. Novidade é o que aparece no mundo a cada moda. Novidade são as coisas que aparecem nas prateleiras do supermercado. Ainda ontem eu fui ao Costco. E uma das coisas mais deliciosas que tem para fazer no Costco é você provar tudo aquilo que eles dão para você provar. Não sei se vocês conhecem isso. Mas eu nem como em casa. Eu vou tomar café, eu vou no Costco tomar café. É claro que acontece algumas misturas, nem sempre combinam. Mas acontece que nós somos capazes dessas coisas, de fazer essas experiências, sabendo então que temos de distinguir o que é novidade. Uma miçanga, uma pedrinha que a indústria coloca numa sandália, pronto, é outra sandália. E a gente se angustia se a gente não conseguir comprar aquela sandália daquele verão. Porque todo mundo tem, a gente não tem. Isso é novidade. O novo revoluciona. O novo traz um patamar. O novo implica numa mudança. E eu ouso dizer que a doutrina espírita é uma coisa nova. É uma coisa nova na gente. Porque quando a gente entende o espiritismo, ele muda a nossa perspectiva de vida. Então há diferença entre novidade e novo, e nós temos de saber a distinção entre essas coisas. Quando eu era moleque, estudava no grupo escolar, eu fazia aula de ginástica. Hoje em dia chama-se educação física, é mais sofisticado. Então, na minha época em que eu ia para a aula de ginástica, eu jogava vôlei e eu calçava um negócio chamado conga. Quem riu se entregou
porque sabe o que é. A conga, ou então bamba. A minha conga era branquinha. A minha conga, eu acabava a aula de vôlei, ia para casa, lavava, ela ficava limpinha, branquinha de novo. Hoje em dia, quando a gente vai comprar um sapato, a gente distingue o sapato bom, para a gente estar pisando no chão. A conga era assim. Tudo que tem pedrinha, a gente sentia dentro do pé, porque era como se estivesse realmente pisando no chão. Aí a indústria evoluiu e chegamos a um tal de negócio chamado quichute, que era mais sofisticado, né, assim? Quichute tinha até trava. Fico pensando, até a palavra é feia, né, gente? Como é que alguém pensou em inventar um negócio, quichute? Mas eu tinha o meu quichute preto, não era preto? Meu quichute é todo prosa. Naquela época, as coisas tinham valor porque estavam nos meus pés. Hoje em dia, eu tenho valor pelo que eu uso, pelo que eu ostento, pela marca que eu mostro. Há uma inversão de valores. Então nós temos de distinguir o que é novo do que é novidade. E compreendermos que nós é que damos importância ao que nós usamos. E não a coisa que a gente usa. Ela não fala por nós. Distinguir a diferença entre o que é essencial do que é importante. Ou aquilo que é importante aparece. A toda hora nós temos coisas importantes para fazer. A vida é uma sucessão de respostas que nós temos de dar às diversas perguntas que ela nos faz. Hoje, desde que acordamos até agora, nós tivemos de dar respostas às perguntas que a vida nos fez. Algumas mais simples, outras mais complexas. Mas além disso, além de nós vivermos e termos de dar respostas, nós temos de aprender a viver e saber distinguir o que é importante do que é essencial. Essencial é o meu projeto de vida, o meu projeto espiritual, o meu projeto de desenvolvimento espiritual. Então, a primeira dimensão, a dimensão que é o cumprimento, é a necessidade que nós temos de crescer, de desenvolver todas as nossas possibilidades, tantas mentais quanto as emocionais. Mas João diz que esse mundo não tinha só o cumprimento desenvolvido. A largura também era desenvolvida. E o que viria a ser, então, a largura da alma, senão a percepção de que nós não chegaremos a lugar nenhum sozinhos. A largura da alma é o movimento que nós fazemos em direção ao outro, para amá-lo, para entendê-lo. Se o cumprimento da vida é a necessidade que eu tenho de crescer, a largura da alma é a necessidade que eu tenho de trocar, de intercambiar, de conhecer o outro para amá-lo. E amá-lo de verdade. Hoje em dia, amor se transformou em utilitarismo. Nós nos aproximamos das pessoas que são importantes para nós. Nós nos aproximamos de pessoas porque elas são interessantes para o nosso projeto. Isso não é amor, isso é utilitarismo. Nos aproximar à largura da alma nos leva em direção ao próximo para receber dele, de novo, tudo que ele tem de bom e tudo que ele não tem de não tão bom assim, para amá-lo. E foi isso que Jesus respondeu àquele moço que se aproximou dele e perguntou: mestre bom, o que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: olha, faz o que está na lei. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o jovem volta a interpelar dizendo: mas Senhor, Deus eu amo. El
eu já faço as minhas oferendas no templo. Mas meu próximo, quem é o meu próximo? Jesus desloca o diálogo e o conduz para uma cena, contando que um homem descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado por malfeitores. A estrada que ligava Jerusalém, que ficava acima 660 metros de Jericó, era uma estrada perigosa, de modo que desde aquela época já havia bandido. Então esse homem está descendo a estrada, um homem contra Jesus. O moço pergunta, quem é meu próximo? Jesus. Um homem descia pela estrada de Jerusalém para Jericó e foi assaltado por um grupo de malfeitores. E passaria depois por aquela mesma estrada um sacerdote, que olhou aquele homem caído à beira do caminho e não se comoveu, continuou a sua trajetória. Algum tempo depois desceria pela mesma estrada um levita. Um levita era, na época de Jesus, uma pessoa que conhecia as leis. O levita caminhando pela estrada, conta-nos o mestre, viu o homem caído à beira do caminho e não se preocupou também, continuou a sua trajetória. E por terceiro, viria o samaritano. É interessante contextualizarmos essa parábola, porque à época do Cristo havia uma rivalidade terrível entre os judeus e os samaritanos. As divergências vinham de 8 séculos antes de Cristo, de modo que o judeu odiava o samaritano. E com isso o samaritano, ao longo dos séculos, foi nutrindo também resistência aos judeus. Quando Jesus diz que um samaritano especifica, sendo ele judeu, um samaritano descia de Jerusalém para Jericó, ele quer exatamente mexer, ele quer bulir, ele quer implicar com os seus companheiros, com os seus conterrâneos judeus. Um samaritano vinha descendo a estrada, olhou aquele homem, viu aquele homem caído à beira do caminho e não conseguiu continuar a viagem. Desceu do cavalo, foi junto ao homem, viu as suas feridas, pinçou-as, ajeitou, colocou sobre o cavalo, levou uma estrebaria, lá disse ao dono da hospedagem, olha, você trata desse homem e aqui está parte do dinheiro. Se ele usar além disso que eu estou deixando, pode cuidar, porque eu quando fizer o caminho de volta, eu pago o senhor. E Jesus então pergunta quem é o próximo. Todas as vezes em que eu leio a parábola do bom samaritano, eu fico perguntando por que é que o sacerdote não parou? O sacerdote tinha funções religiosas nas sinagogas e no templo. Conhecia os preceitos judaicos do amor ao próximo. Mas por que é que o sacerdote não parou? Fico pensando, por quê? Quem sabe o sacerdote, meus amigos, não tinha compromisso de fazer um culto. E já estava atrasado para o culto. Se ele fosse parar para receber, para atender o homem, ele não daria conta. Não chegaria a tempo do culto, então ele tinha que fazer o culto, ele tinha de optar, fazer o culto ou atender o homem. Por que o levita não parou? O evangelho não diz isso, isso é coisa que eu fico inventando. Eu fico, por que ele não parou? Será que ele é mau? Será que o levita viu, eu quero deixar ele morrer ali, de ruindade que eu sou? Será que ele pensou isso? O levita talvez não parou, sabe por quê? Pode ser. Ele tinha organizado uma reunião com a comunidade exatamente para propor medidas de proteção da estrada. Vai viajar assim lá em Niterói, né? Mas eu tenho... Por que não parou? Por que o sacerdote não parou? Por que o levita não parou? Não pararam, porque eles tinham compromissos. Alguma coisa os fez não parar. Talvez não que fossem pessoas más,
malévolas, ruins. O fato, queridos, é que como eles, nós também temos nossos compromissos. Nós temos nossas responsabilidades. E quando surge aquele caído à beira do caminho, nós temos as nossas prioridades. Quando eles viram um homem caído à beira do caminho, disseram, mas o que vai ser do meu dia? Como é que fica o meu planejamento do dia se eu for atender esse homem? Eles não pararam, talvez não porque fossem pessoas ruins, eram porque pessoas que tinham seus compromissos, como nós outros. Por que o samaritano parou? Porque ele deve ter pensado consigo, se eu não atender aquele homem, o que vai ser dele? Não o que vai ser do meu dia, o que vai ser dele? Assim somos nós. Diante das dificuldades de qualquer natureza, nós, no Brasil, o movimento nosso espírita polariza muito a ajuda em função da doação de gêneros, de coisas materiais. Mas as carências humanas são de todas as naturezas. Então, parar e visitar alguém que está precisando, abrir mão dos nossos appointments, olha, abrir mão dos nossos compromissos para ir ver alguém que está precisando, próximo, de maneira geral, nós exigimos que alguém faça. Que o grupo Caminho da Luz providencie alguém para ir lá. Quando um menor bate no vidro do carro com o cano do revólver, nós dizemos, cadê o pai dessa criança? Não é assim? Cadê os responsáveis? Cadê o governo? Somos nós que sempre fazemos a pergunta, por que eu? Por que é que eu é que tenho de fazer isso? Foi a pergunta que o levita e o sacerdote fizeram. O samaritano perguntou a si, por que não eu? Esse não significa séculos de evolução espiritual. Emmanuel nos diz que um dia vai chegar em que não nos perguntarão se nós tínhamos uma casa no bairro bom ou no bairro mais pobre da nossa cidade. Não vão perguntar isso a gente, queridos. Não vão nos perguntar se nós tínhamos sempre o carro do ano ou comprávamos sempre um carro de segunda mão. Não vão perguntar a gente. Um dia vai chegar em que não vão perguntar qual era a nossa conta bancária, o saldo, quais os nossos recursos. Não vão perguntar isso, queridos. E nós vamos nos defender. E diremos, mas Senhor, o Senhor fala de um jeito que parece que eu não fiz nada. Senhor, eu fui para a escola, Senhor. Eu fui estudar. Senhor, eu me formei. Eu fui uma pessoa muito bem referendada na minha profissão. Eu constituí família. Eu dei uma boa vida aos meus parentes. Como que eu não fiz nada, Senhor? E ele vai responder com Mateus 25, 31 a 46. Mas é que eu estava com frio e não foste me agasalhar. Eu estava com fome e não me deste o que comer. Eu estava na prisão e não foste me visitar. Eu estava no hospital e não foste me ver. Porque todas as vezes em que nós deixamos de fazer isso aos outros, aos pequeninos, nós deixamos de fazer isso ao Senhor da vida. Então a dimensão da largura, enquanto que a dimensão da alma relativa ao cumprimento é o desenvolvimento pessoal, a largura da alma é o nosso desenvolvimento unindo-nos ao outro, porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Me lembro aqui de Michel Coste,
pensador católico, que disse: procurei minha alma e não a pude encontrar. Procurei o Senhor meu Deus e ele fugiu de mim. Procurei o meu próximo e encontrei os três. Então é na medida em que nós desenvolvemos a largura da alma que nós podemos crescer com nós mesmos, levando conosco aqueles que precisam de nós. Alguns espíritos nos iluminam e nós temos de ser archotes na vida de outros também. Mas João diz que eram as três dimensões. Não era só o comprimento, a largura também. O que seria a altura da alma, senão a nossa percepção de que somos filhos de Deus, de que somos gerados por um Senhor da vida, que às vezes nós não conseguimos entender de pronto, mas é o nosso Pai, e dele viemos, e para lá e para ele iremos, como dizem as Escrituras. Esse Deus que a gente não sabe se é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, se é o motor inemovível de Aristóteles, esse Deus que pode ser o supremo arquiteto da maçonaria. Jesus chamava-o de Abba, Pai querido. Então as três dimensões da alma, compatíveis com o que nos coloca João, no verso 16 do capítulo 21 de Apocalipse, é o desenvolvimento nosso. O desenvolvimento nosso em função do outro, e todos juntos em direção a Deus. Todas as tradições religiosas do planeta não diferem disso. Se nós formos ao hinduísmo, nós vamos encontrar as três principais yogas: a Bhakti Yoga, a Jnana Yoga, a Karma Yoga, que nada mais se constitui, ou quer dizer, como sejam a iluminação pessoal, a caridade e a devoção. Se nós formos ao budismo, vamos encontrar o caminho óctuplo de Buda, estabelecendo essa ponte, nós com nós mesmos, nós em relação ao outro, e nós em relação, e todos nós em relação a Deus. De modo que não temos para onde fugir. Nós temos de crescer, levando conosco outras pessoas para crescerem junto de nós. Essas são as considerações relativas às três dimensões da alma que nós gostaríamos de trazer para os companheiros na noite de hoje. Obviamente, a palestra até às 10h30 era brincadeira. Nem eu me aguento ouvir tanto tempo. Mas antes de ir, eu me lembro de uma parábola que merece aqui lembrada mais uma vez. Conta-se que Jequel, Rabino Jequel, filho do grande rabino Alcique, sonhou um dia que deveria deixar sua casa em Cracóvia, na Polônia, e ir para Praga, na Tchecoslováquia, na antiga Tchecoslováquia, hoje República Tcheca. Porque, segundo o sonho lhe dizia, debaixo da ponte que levava para o castelo do rei, havia um tesouro escondido. Alcique, filho de Jequel, lembrou-se desse sonho ao acordar e achou incrível, estranho, coisa de doido, e não deu mais mínima importância ao sonho. Eis que dias depois, Alcique, filho de Jequel, Rabino Jequel, sonha novamente, se lembra que deveria deixar sua casa na Polônia e ir à República Tcheca, procurar a ponte que dava até o castelo do rei. E ali ele acharia um grande tesouro debaixo da ponte. Sonhou a segunda vez, ao acordar,
Disse para si mesmo que aquilo era uma maluquice, uma loucura. Ele não ia fazer uma viagem aventureira dessa e não deu importância ao sonho. Passadas algumas semanas, ele sonha de novo o mesmo sonho. E aí decide fazer a viagem. Reúne alguns recursos, tira um tempo de folga e sai da sua cidade em direção à Tchecoslováquia antiga. Chega na cidade, avista o castelo do rei. E ligado ao castelo do rei existia uma ponte enorme passando pelo rio. E ele identificou, é aquela ponte. É ali embaixo que tem um tesouro. Mas tinha um problema. A ponte, por ser a ponte que levava ao castelo do rei, tinha uma milícia, uma guarda que ficava ali, tomando conta do acesso à ponte. E eu sei que filho de Jequiel ficou pensando consigo, mas como? Como que eu vou cavar debaixo daquela ponte e os soldados ali certamente não me deixarão? E ali foi ele ficando alguns dias. Percebeu que a guarda se alternava, mas não saía. Eram outros guardas que viam o final do dia e nada mudava. E ele, com aquele problema, já havia feito a viagem, sabia que era aquela ponte e não podia cavar. Até que um dia, o capitão da guarda vê aquele velho rabino longe, sai do destacamento e vai lá conversar com ele e diz: meu bom velho, eu vejo que o senhor está aqui há vários dias, com um olhar meio perdido, meio desnorteado. Eu fico pensando se eu posso ajudá-lo a alguma coisa. Quem sabe o senhor não está esperando alguém que não chegou. Eu posso ajudar o senhor em alguma coisa? O capitão foi tão simpático, tão solícito, que o nosso Elsique decidiu contar a ele a verdade. Disse: imagina o senhor, que eu sonhei 3 vezes que debaixo da ponte do castelo tem um tesouro. E eu, se eu cavar lá debaixo da ponte, eu acho tesouro e vou ficar rico pro resto da vida. O capitão, que era um moço bom, discreto, escondeu a mão, os lábios atrás das mãos, começou a rir, mas sacolejava e dizia: o senhor vai me desculpar, mas eu não posso deixar de rir. Eu não posso deixar de rir e imaginar que um senhor que já tinha de ter adquirido sabedoria deixou seu país e vinha aqui acreditando num sonho, meu velho. O que é isso? Olha, eu vou contar uma coisa ao senhor. Eu tive um sonho muito estranho algum tempo atrás. Imagine o senhor que eu sonhei que eu tinha de deixar a minha guarda e ir em Cracóvia, na Polônia, procurar um tal de Elsique, filho de Jequiel, e que, segundo o sonho, na parede que fica atrás do fogão, está escondido ali um tesouro enorme. E se eu fosse lá, eu ganharia esse tesouro e ficaria rico para sempre. Elsique, que é filho de Jequiel, ouviu aquilo, começou a dar uns passos para trás, viu que ele estava se referindo, era a própria casa dele, correu de trem, voltou para sua cidade, chegou em casa, arrastou o fogão, pegou uma picareta e começou a dar com a picareta na parede, dar na parede. Não é que tinha um tesouro? Elsique, filho de Jequiel, achou o tesouro que estava atrás do seu fogão, na parede atrás do seu fogão. Essa história, ela nos remete à ideia de que o grande tesouro que nós queremos e desejamos está muito mais próximo de nós do que nós possamos imaginar. As grandes coisas que nós podemos fazer em prol de nós próprios, os grandes feitos que nós podemos, as grandes realizações
estão muito mais próximas de nós do que nós podemos imaginar. Mas eu achei essa parábola riquíssima, porque ela acrescenta um outro aspecto interessante. É que se a coisa já estava perto dele, por que é que ele teve de ir lá em Praga para descobrir que o tesouro estava na casa dele? É porque, meus queridos, na maioria das vezes, é através dos outros que nós nos revelamos para nós mesmos. São os outros que nos mostram como nós somos. Nós não seríamos nada, nós não seríamos sequer humanos, se não fosse olhar a perspectiva do outro. Então, embora o tesouro esteja dentro de nós, nós não conseguiríamos vê-lo e não conseguimos fazê-lo sem que seja através do olhar do outro. Então, a vida é um cântico de união, é um cântico de relacionamento, de fraternidade, de entrosamento. Não sei se me lembro ainda, mas me veio aqui a vontade de falar um poema. Não sei se a memória vai me ajudar, mas no meio-dia de fim de primavera, eu tive um sonho como uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra. Vinha pela encosta de um monte, tornado outra vez menino, a brincar e a rolar pela relva, a colher flores e a jogar fora, a rir de modo a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu. Era nós demais para fingir de segunda pessoa da Trindade. Num dia que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar, ele foi à caixa dos milagres e roubou 3. Com o primeiro fez com que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo criou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro fez um Cristo eternamente preso na cruz. Depois fugiu para o sol e desceu no primeiro raio que apanhou. Hoje ele vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita, de riso natural. Limpa o nariz com o braço direito. Chapinha nas poças d'água. Atira pedras nos burros. Colhe as flores para jogar fora. Corre a chorar e a gritar dos cães. E porque sabe que elas não gostam, mas que toda a gente acha graça, corre atrás das raparigas que vão em rancho pelas estradas com as bilhas nas cabeças e levanta-lhes as saias. A mim ensinou-me tudo. Ensinou-me a beleza que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem nas mãos e olha devagar para elas. Damo-nos tão bem um com o outro, na companhia de tudo, que nem nunca pensamos um no outro. Mas nos damos bem, como um acordo íntimo, como a mão direita e a esquerda. Ao anoitecer, brincamos com 5 pedrinhas no degrau da porta de casa. Graves como convém a um Deus e a um poeta. E como se todo o universo fosse aquelas 5 pedras. Depois eu conto-lhe histórias das coisas dos homens. E ele sorri, porque tudo é incrível. Ri dos reis e dos que não são reis. E tem pena ao ouvir falar de guerras. Depois ele adormece e eu levo ao peito para dentro de casa. Ele dorme dentro da minha alma. Às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos. Põe uns em cima dos outros, embaralha-os de novo e bate palmas sozinho
sorrindo para os meus sonhos. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança, o mais pequeno. Pega-me tu no colo e leva-me para dentro da tua casa. Despe meu ser cansado e humano e deita-me na tua cama para eu dormir. E dá-me sonhos teus para eu brincar, caso eu acorde, e conte histórias para mim, até nascer o dia, um dia que tu sabes qual é. Muita paz, meus queridos.